Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quinta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 7 de outubro é a data em que morre o cantor e compositor e radialista fluminense Haroldo Eiras. Na década de 40, ele se apresentou em diversas emissoras no Rio de Janeiro, dentre as quais a Mairinque Veiga e a Rádio Nacional. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Justiça do Rio de Janeiro começou a ouvir nesta quarta-feira as testemunhas do caso Henri Borel, menino de 4 anos, morto com múltiplas lesões na madrugada do dia 8 de março. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio, o menino foi submetido à tortura pelo padrasto, o ex-vereador Jairo dos Santos Souza, conhecido como Doutor Jairinho, em seu apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste Carioca. Além do ex-vereador, a mãe do menino, a professora Monique Medeiros, também é acusada do crime. O casal está preso desde abril e, além do homicídio, também são réus pelos crimes de tortura e fraude processual. O pai de Henri chegou por volta das 9h30 da manhã ao Tribunal de Justiça para a audiência. Leniel Borel disse esperar que a verdade seja esclarecida e os responsáveis punidos pela Justiça. Tenho lutado por justiça diariamente aí pelo Henri e que espero agora que aqueles 2 monstros que assassinaram brutalmente meu filho, a verdade seja esclarecida e saiam daqui punidos de maneira proporcional aí do que a brutalidade que fizeram com o Henri. Eu acho que hoje eu tenho muita coisa para acrescentar, né? E espero que as demais testemunhas, né, aí apareçam, né? Todos mundo sabem aí, hoje a gente estamos com 5 testemunhas aí que não foram intimadas. Espero que todas apareçam para esclarecer a verdade e o que sabem sobre o assassinato do meu filho. No depoimento da primeira testemunha, houve um princípio de tumulto com discussão entre o advogado Tiago Minagé, responsável pela defesa da mãe de Henri, Monique Medeiros, e o promotor Fábio Vieira. A defesa pediu a palavra durante a fala do delegado Henrique Damasceno, quando ele contava que a mãe do menino Henri parecia à vontade, tirando selfie, apresentando comportamento atípico durante o depoimento na delegacia após a morte do menino. Já o padrasto, o Dr. Jairinho, segundo o delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia, fazia piadas. A juíza Elizabeth Louro Machado, titular do 2º Tribunal do Júri, precisou intervir e advertiu que o advogado e o promotor não transformariam o local em um circo. Jairinho acompanha os depoimentos por videoconferência a partir do presídio Wellington de Oliveira, no complexo de Bangu. Já Monique compareceu ao Tribunal de Justiça. A juíza determinou que, por questões de segurança, as testemunhas de defesa do casal serão ouvidas em outra ocasião. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O indicador antecedente de emprego do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, recuou 3,1 pontos em setembro, para 87 pontos, menor nível desde maio deste ano. Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou após 4 meses em alta, se situando agora em 88,8 pontos. O economista do IBRE, FGV, Rodolfo Tobler, explica que esse recuo ainda não significa queda na oferta de trabalho. O recuo do índice ainda não significa uma reversão da tendência positiva que foi observada nos últimos meses. Desde aquele momento mais crítico da pandemia no início do ano, o índice vem avançando com uma trajetória favorável e agora nesse mês registra esse primeiro recuo depois de 5 altas consecutivas. Então nesse momento, essa queda do índice, ela representa ainda um sinal de alerta, uma cautela que os empresários têm reportado sobre o andamento do mercado de trabalho nos próximos meses, sobre o ímpeto de contratação nos próximos meses. O especialista argumenta que a tendência para o fim de ano é que a oferta de vagas poderá aumentar, apesar da cautela do mercado e da influência de fatores secundários. Acho que o setor de serviços deve ter ainda um momento mais favorável no final do ano, porque ele realmente sofreu muito mais, então as flexibilizações ajudam muito o setor de serviços e é também o que mais contrata. A grande questão é que a gente tem observado alguns outros fatores, como inflação, crise hídrica, confiança dos consumidores, que acabam jogando um pouco contra a evolução desse índice, pesam contra. Então, no momento que a gente espera, ainda é uma continuidade da retomada, mas em nível um pouco mais fraco, mas sempre com esse sinal de alerta nos próximos meses para ver se de fato essa queda pode significar no futuro uma reversão de tendência. Dos 7 componentes do indicador antecedente de emprego, 6 contribuíram para a queda em setembro, com destaque para o indicador que mede o emprego previsto para os próximos meses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. E o Papa Francisco se pronunciou nesta quarta-feira, reagindo mais uma vez à revelação ontem do relatório inédito de uma comissão independente, a Comissão Salvé, de mais de 216 mil vítimas menores de pedofilia na Igreja Católica desde 1950. O Papa Francisco expressou hoje a sua vergonha. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna. Desejo exprimir a minha tristeza, a minha dor, assim como a minha vergonha, a nossa vergonha pela longa incapacidade da Igreja de colocar essa questão no centro das suas preocupações, disse o pontífice. O presidente francês Emmanuel Macron saudou o espírito de responsabilidade da Igreja Católica na França, onde o relatório foi publicado. O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, afirmou na reunião desta quarta-feira da CPI da pandemia que soube de irregularidades da operadora de planos de saúde Prevent Senior a partir das investigações da comissão. A empresa é acusada de exigir que profissionais receitassem medicamentos com eficácia não comprovada para o tratamento da Covid e de não informar os pacientes. Os senadores questionaram Paulo Rebelo sobre quais providências foram tomadas pela ANS a partir da descoberta das denúncias. Ele respondeu que, em setembro, a agência fez uma diligência na operadora, na qual foram identificados indícios de irregularidades. No curso das apurações relacionadas à denúncia contra a Prevent Senior, foram verificados elementos que contradizem a versão inicial apresentada pela operadora. Desta forma, foram constatados indícios de infração para a conduta de deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei, em virtude do que a ANS lavrou um auto de infração na tarde do dia 27/9, estando, portanto, a operadora na figura de investigada perante a agência. Paulo Rebelo afirmou que, a partir do dia 14 deste mês, a ANS vai enviar um diretor técnico para acompanhar as atividades da Prevent Senior. O depoente também garantiu que a agência está investigando a conduta da operadora, mas com o cuidado de não prejudicar os beneficiários. A operadora será notificada, não sendo seu objetivo final a retirada da operadora do mercado, pois temos também que preservar a continuidade da assistência aos mais de 540 mil beneficiários da Prevent Senior, quanto à continuidade e a garantia da prestação de serviços da saúde suplementar contratados. As cobranças da CPI sobre a ANS
ficaram mais intensas após o depoimento da advogada Bruna Morato, representante de um grupo de médicos que trabalha na Prevent Senior. Antes do depoimento de Paulo Rebelo, o relator Renan Calheiros anunciou que mais 4 pessoas passam a ser investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e o blogueiro Alan Lopes dos Santos. Ao todo, já são 36 pessoas investigadas pela CPI da pandemia do Senado. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo, a dica de hoje é leitura edificante. E quem vai fazer esta indicação é ninguém menos do que Allan Kardec. Allan Kardec vai aconselhar que para aqueles que quiserem adquirir as noções preliminares do Espiritismo, será necessário ler as obras desse mesmo autor, começando por O que é o Espiritismo, que ele então descreve. Trata-se de uma brochura de 100 de páginas somente, contendo uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, fazendo um apanhado geral desta. E isto vai permitir ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro bem restrito. Em poucas palavras, ele já percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, as respostas às principais questões, bem como às objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo vai consumir daquele que quer conhecer o Espiritismo, é uma introdução que facilita um estudo muito mais aprofundado. A nossa segunda dica e conselho de Allan Kardec é a leitura de O Livro dos Espíritos, uma obra que contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, trazendo toda a filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do ser humano, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida depois da morte. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui um frívolo passatempo. Tem mais dicas de Allan Kardec, mas nós vamos trazer nos próximos episódios. Até lá! Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Indução, ciência e causa final. Aristóteles não tinha ficado inteiramente convencido com a bizarra teoria das ideias de Platão. Ele também achava que o mundo era feito de formas, mas elas seriam simplesmente tipos naturais ou espécies. Para ele, o papel do cientista é descobrir o que são essas espécies e explorar suas propriedades. Esse foi um dos motivos pelos quais Aristóteles reconheceu a importância da indução. Ao sermos capazes de generalizar indivíduos específicos para espécies, estamos começando a fazer ciência. Podemos utilizar generalizações indutivas sobre as espécies para fazer uma dedução sobre um indivíduo específico. E isso dá à ciência o poder de fazer uma previsão. Para Aristóteles, só as coisas individuais existem e não as formas. Ele também estava convencido de que tudo tem uma causa final ou função potencial. Assim, o fogo tem potencial constante de se mover para cima e os objetos pesados de cair, de se mover para baixo. Outras coisas, como plantas, animais e seres humanos, têm funções muito mais complexas. Aristóteles pensava mais ou menos assim: é porque tudo e cada acontecimento tem uma causa. Se recuarmos até o começo dos tempos, chegaremos à conclusão de que deve ter havido uma causa primeira, ou primeiro motor, alguma coisa bem parecida com um Criador divino. Essa explicação circular foi chamada de explanação teleológica, ou argumento teleológico. É como se a causa fosse um puxador interno, uma finalidade última, e não um propulsor separado.
Filósofos e cientistas contemporâneos são menos confiantes em relação a afirmar o que seria esse puxador. E depois da teoria evolucionista de Darwin, eles já nem acreditam que alguma coisa desse tipo exista. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. O ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai sobretudo de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, vos deu o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar aos que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vos os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. O ódio é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 12, no item 10. Fénelon, em Bordeaux, no ano de 1861, ao falar sobre o ódio, fez um convite à reflexão sobre o axioma amai-vos uns aos outros. Sua mensagem concisa é objetiva no que concerne aos benefícios alcançados por todo aquele que cumpre a lei do amor. Se pensarmos bem, Fénelon ensina que os mais necessitados de nosso amor são os indivíduos que nos provocam indiferença, desprezo, ódio. Ele fala mesmo, é do amor aos inimigos. Qual o limite do amor? Segundo Fénelon, Jesus, a quem devemos tornar o nosso guia e modelo, foi até o sacrifício do próprio sangue, da própria vida. Muitos dizem da dificuldade de repetir Jesus. Se assim fosse, não seria ele o modelo para os habitantes do planeta Terra. Hoje, quando não mais se precisa enfrentar o madeiro, sacrifiquemos nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa prepotência, a fim de que assim estejamos mais próximos de Deus. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.